1 Reis 22. E eles continuaram 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. E sucedeu no 3º ano que Josafá, o rei de Judá, desceu até o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Sabei que Ramote de Gileade é nossa, e estamos quietos, e não a tomamos da mão do rei da Síria. E ele disse a Josafá: Queres ir comigo à batalha em Ramote de Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir em batalha contra Ramote de Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem, Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar ao Senhor. No entanto, eu o odeio, porque não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Apressa-te para cá, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram, cada qual em seu trono, tendo colocado suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Quenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios, até que os tenhas consumido. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe até Ramote de Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem ao rei, em uníssono. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isto falarei. Assim ele veio até o rei, e o rei disse a ele: Micaías, devemos ir em batalha contra Ramote de Gileade, ou devemos nos refrear? E ele lhe respondeu: Vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro, em nome do Senhor? E ele disse: Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas não têm senhor, que retorne cada homem à sua casa em paz. E disse o rei de Israel a Josafá: Não te contei eu que ele não profetizaria bem algum a meu respeito, senão o mal? E ele disse: Ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tombar em Ramote de Gileade? E um disse desse modo, e outro daquele modo. E veio ali um espírito, e se pôs de pé diante do Senhor, e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Todavia, Zedequias, o filho de Quenaaná, se aproximou e feriu Micaías no maxilar, e disse: Por qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que verás naquele dia, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E dizei: Assim diz o Senhor: Colocai este indivíduo na prisão e alimentai-o com pão
da aflição e com água da aflição, até que eu venha em paz. E Micaías disse: Se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse: Atentai, ó povos, cada um de vós. Assim, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha, mas tu pões as tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou e foi à batalha. O rei da Síria, no entanto, ordenou aos seus 32 capitães que tinham o comando sobre as suas carruagens, dizendo: Não luteis com o pequeno, nem grande, tão somente com o rei de Israel. E sucedeu que quando os capitães das carruagens viram Josafá, que eles disseram: Certamente é o rei de Israel. E eles viraram para o lado, para lutarem contra ele, e Josafá gritou. E sucedeu que quando os capitães das carruagens perceberam que ele não era o rei de Israel, voltaram da perseguição a ele. E um certo homem entesou um arco a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça, pelo que ele disse ao condutor da sua carruagem: Vira a tua mão e carrega-me para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia, e o rei ficou de pé na sua carruagem, na frente dos sírios, e morreu ao anoitecer. E o sangue escorreu do ferimento para o meio da carruagem, e seguiu ali uma proclamação por todo o exército por volta do pôr do sol, dizendo: Cada homem a sua cidade, e cada homem a sua própria terra. Assim, o rei morreu, e foi trazido a Samaria. E eles sepultaram o rei em Samaria, e um lavou a carruagem no tanque de Samaria, e os cães lamberam o seu sangue, e lavaram a sua armadura, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou. Ora, o restante dos atos de Acabe, e tudo o que ele fez, e a casa de marfim que ele fez, e todas as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Acabe dormiu com os seus pais, e Acasias, o seu filho, reinou no seu lugar. E Josafá, o filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sile. E ele andou em todos os caminhos de Asa, o seu pai, não se desviou disto, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porquanto o povo ainda oferecia e queimava incenso nos lugares altos. E Josafá fez paz com o rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Josafá e o poder que ele mostrou e como guerreou não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o remanescente dos sodomitas que restavam nos dias do seu pai Asa, ele removeu da terra. Não havia então rei em Edom. Porém, um vice-rei, Josafá, fez navios de Tarsis para ir até Ofir por causa de ouro, mas eles não foram, porque os navios foram quebrados em Ezion-Geber. Então disse Acasias, o filho de Acabe: a Josafá: Permite que os meus servos sigam com os teus servos nos navios. Josafá, no entanto, não o quis. E Josafá dormiu com os seus pais, e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, o seu pai. E Jorão, o seu filho, reinou no seu lugar. Acasias, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, porquanto serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, segundo tudo o que o seu pai havia feito. 2 Reis 1. Então Moabe se rebelou contra Israel, dizendo... Então Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Acabe, e Acasias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria, e ficou enfermo. E ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide consultai Baal-Zebu,
o Deus de Ecrom, e eu me recuperarei desta enfermidade. Todavia o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz a eles: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebude, o Deus de Ecrom? Agora, portanto, assim diz o Senhor: tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu. E quando os mensageiros retornaram a ele, ele lhes disse: por que vós retornastes? E eles lhe disseram: um homem subiu ali para se encontrar conosco e nos disse: ide, voltai novamente ao rei que nos enviou, e diz ele: assim diz o Senhor: porventura não há um Deus em Israel que mandas consultar Baal-zebude, o Deus de Ecrom? Portanto, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E ele lhes disse: que tipo de homem era este que subiu para vos encontrar e vos disse estas palavras? E eles lhe responderam: ele era um homem peludo e cingido com um cinto de couro nos lombos. E ele disse: é Elias, o tisbita. Então o rei enviou a ele um capitão de 50 com seus 50, e subiu até ele, e eis que ele se assentava sobre o cume de um outeiro, e falou-lhe: a ti, homem de Deus, o rei disse: desce. E Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E desceu ali fogo do céu e consumiu ele e aos 50. Novamente ele lhe enviou um outro capitão de 50 com os seus 50. E ele lhe respondeu, dizendo: ó homem de Deus, assim disse o rei: desce depressa. E Elias respondeu e disse a eles: se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E ele lhe enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com os seus 50. E o terceiro capitão dos 50 subiu e chegou e caiu de joelhos diante de Elias e buscou-lhe e lhe disse: ó homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida destes 50 servos Deus seja preciosa na tua visão. Eis que desceu ali fogo do céu e queimou os 2 capitães anteriores de 50 e com os seus 50. Porquanto que a minha vida seja agora preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse a Elias: desce com ele, não o temas. E ele se levantou e desceu com ele até o rei. E ele lhe disse: assim diz o Senhor: porquanto tens enviado mensageiros para consultar Baal-zebude, o Deus de Ecrom, porventura não há um Deus em Israel para que se consulte a sua palavra? Por tal, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. Assim, ele morreu segundo a palavra do Senhor, a qual Elias falou. E Jorão reinou no seu lugar. No 2º ano de Jeorão, o filho de Josafá, rei de Judá, porque ele não tinha nenhum filho. Ora, o restante dos atos de Acasias, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? 2 Reis 2. E sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu, por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim, eles desceram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que hoje o Senhor tirará o teu mestre da tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim, eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em
estavam em Jericó, vieram até Eliseu e disseram a ele: Tu sabes que o Senhor há de arrebatar o teu mestre hoje por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: Sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe. E eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo, e feriu as águas. E elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu, quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: Pediste dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isto, e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias que lhe caíra, e retornou, e parou de pé junto à margem do Jordão. E ele tomou o manto de Elias, que dele caiu, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu atravessou. E quando os filhos dos profetas que estavam a observar em Jericó o viram, eles disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram para encontrar com ele, e se curvaram ao chão diante dele. E eles disseram-lhe: Eis que agora há 50 homens fortes com os teus servos, que eles vão. Rogamos-te a procurar o teu mestre, para que porventura o Espírito do Senhor não o tenha elevado e o lançado sobre algum monte ou em algum vale. E ele disse: Não os envieis. E quando eles lhe pressionaram até ficar envergonhado, ele disse: Enviai. Eles enviaram, portanto, 50 homens, e eles procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. E quando eles retornaram, porque ele permaneceu em Jericó, ele lhes disse: Não disse a vós, não vades? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Suplico-te, eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é imprestável e o solo é estéril. E ele disse: Trazei-me um novo cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram, e ele seguiu até a fonte das águas e lançou o sal ali dentro e disse: Assim diz o Senhor: Tenho curado estas águas, não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. Assim, as águas foram curadas até este dia, segundo o dizer de Eliseu, o qual ele falou. E ele subiu dali até Betel. E quando ele estava subindo pelo caminho, vieram oriundas das cidades algumas crianças e zombaram dele e disseram-lhe: Sobe, calvo, sobe tu, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. E ele se foi dali para o Monte Carmelo. E de lá ele retornou para Samaria. 2 Reis 3. Ora, Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como o seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal, que o seu pai havia feito.
Todavia, ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso não se afastou. E Mesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas, e devolvia ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a lã. Porém sucedeu, quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse: subirei. Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: o caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. E eles promoveram um arco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que o seguia. E o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou estes 3 reis juntos, para entregá-los na mão de Moabe. Mas Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Assim, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai-te até os profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé. Se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Agora, porém, trazei-me um menestrel. E sucedeu, quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Porque assim diz o Senhor: vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós quanto o vosso gado e os vossos animais. E isto não passa de coisa leve à vista do Senhor. Este também entregará os moabitas na vossa mão, e vós ferireis toda a cidade fortificada e toda a cidade escolhida, e derrubareis toda a árvore boa, e tampareis todos os poços de água, e contristareis todo bom lote de terra com pedras. E sucedeu pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de se revestir de armadura, e daí para cima se puseram de pé na fronteira. E eles se levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre a água. E os moabitas viram a água no outro lado tão vermelha quanto o sangue. E eles disseram: isto é sangue, os reis estão seguramente mortos. E mataram-se uns aos outros. Agora, portanto, Moabe ao despojo. E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram de diante deles, mas eles seguiram adiante ferindo os moabitas na sua própria terra. E eles arrasaram as cidades, e em todo lote bom de terra, cada homem lançou a sua pedra, e o encheu. E eles tamparam todos os poços de água, e derrubaram todas as árvores boas. Somente em Kir Aresete eles deixaram as suas pedras. Todavia os fundeiros a cercaram e a feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha era demasiadamente intensa para ele, levou consigo 700 homens que empunhavam espadas, para abrir caminho até o rei de Edom. Mas eles não conseguiram. Então ele tomou o seu filho mais velho, que reinaria no seu lugar, e o ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram dele e retornaram para a sua própria terra. 2 Reis 4.
Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: A tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos, que trouxeram os vasos para ela. E ela derramou, e sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele disse: Não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive, tu e os teus filhos do restante. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que, toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, e uma mesa, e um banco, e um candelabro. E será quando ele vier até nós, para que ele possa para ali se desviar. E ocorreu um dia que ele veio ali e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. E ele disse a Geazi, o seu servo: Chama essa sunamita. E quando ele a havia chamado, ela se pôs diante dele, e ele lhe disse: Diz agora a ela: Eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo este cuidado. O que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: Eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: O que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: Verdadeiramente ela não tem filho, e o seu marido é velho. E ele disse: Chama-a. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: Por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até o seu pai aos ceifeiros, e ele disse ao seu pai: Minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço: Carregai-o até a sua mãe. E quando ele lhe havia levado e trazido até a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou seu marido e disse: Rogo-te que me envie um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: Por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem Shabat. E ela disse: Isto será bom. Ela então selou um jumento e disse ao seu servo: Conduz e segue adiante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Assim, ela foi e chegou ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Geazi, o seu servo: Eis que acolá está aquela sunamita. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la, e diz a ela: Está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com o filho? E ela respondeu: Está bem. E quando ela chegou até o homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés. Mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: Deixa-a por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela. E o Senhor ocultou isso de mim, e não me contou. Então ela disse: Pedi eu um filho ao meu senhor? Não disse eu: Não me enganes,
Então ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai pelo teu caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o saúdes, e se algum te saudar, não o respondas de volta. E deita o teu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: como vive o Senhor, e como vive a tua alma, eu não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre a face da criança. Porém, não houve nem voz, nem audição, porquanto ele foi novamente encontrá-lo e lhe contou, dizendo: o menino não está acordado. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E ele subiu e deitou-se sobre a criança, e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa, e subiu, e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes. E a criança abriu seus olhos. E ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou. E quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma teu filho. Então ela entrou e caiu aos seus pés e se curvou até ao chão. E tomou o seu filho e saiu. E Eliseu voltou novamente a Gilgal. E houve uma fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados diante dele. E ele disse ao seu servo: prepara a panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. E saiu ao campo para colher ervas, e encontrou uma parra brava, e dela colheu cabaças bravas que encheram o seu regaço. E veio e as desfiou na panela de sopa, porque ele não as conhecia. Assim eles derramaram para que os homens comessem. E sucedeu, enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritaram e disseram: ó tu, homem de Deus, a morte na panela. E eles não puderam dela comer. Mas ele disse: então trazei comida. E ele a lançou na panela, e ele disse: derramai para o povo, para que possam comer. E não havia mais mal na panela. E veio ali um homem de Baal-Salissa, e trouxe ao homem de Deus pão das primícias, 20 bolos de cevada e espigas cheias de milho no seu alforje. E ele disse: dá ao povo para que possa comer. E o seu servo disse: como deverei eu pôr isto diante de 100 de homens? Ele disse novamente: dá ao povo para que possa comer, porque assim diz o Senhor: eles comerão e deixarão sobra. Assim os pôs diante deles, e comeram e deixaram sobra, segundo a palavra do Senhor. 2 Reis 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor, e honorável, porque, por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena. E ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. Assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai lá, vai e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele disse: vai lá, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 pedaços de ouro, e 10 mudas de vestes.
E ele trouxe a carta até ao rei de Israel, dizendo: Agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim, Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: Vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti. E tu serás limpo. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora, e disse: Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor, seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele, e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficas limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, e ele e toda a sua companhia. E veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Como vive o Senhor, diante de quem me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele a recebesse, mas ele se recusou. E Naamã disse: Não se dará nada então. Eu suplico-te, seja dada ao teu servo a carga de terra de 2 mulas. Porque o teu servo, doravante, não oferecerá nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando vier meu senhor à casa de Rimom, para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu me curvar na casa de Rimom. Quando eu me curvar na casa de Rimom, nesta coisa, perdoe, Senhor, o teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. Assim, ele partiu da sua presença a uma curta distância. Porém, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, a não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Assim, Geazi seguiu até atrás de Naamã. E quando Naamã o viu correndo atrás de si, ele desceu da carruagem para encontrá-lo e disse: Está tudo bem? E ele disse: Tudo está bem. O meu senhor me enviou, dizendo: Eis que agora mesmo vieram a mim, do monte Efraim, 2 moços dos filhos dos profetas. Dá-lhes, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E Naamã disse: Sê contente, toma 2 talentos, e insistiu com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e as deitou sobre os seus 2 servos. E eles as carregaram adiante dele, e quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos deles, e os depositou à casa. E ele deixou os homens irem, e eles partiram. Porém, quando ele entrou, e pôs-se diante do seu mestre, e disse-lhe Eliseu: De onde vens tu, Geazi? E ele disse: O teu servo não foi a lugar nenhum. E ele lhe disse: Não foi contigo o meu coração quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar?
É hora de se receber dinheiro e receber vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e criadas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. E ele saiu da sua presença, um leproso, tão branco como a neve. 2 Reis 6. E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até ao Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu: E de vós? E um disse: Sê contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim, ele foi com eles, e quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água, e ele gritou e disse: Ai, mestre, isto era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar, e ele arrancou um galho e o lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele: Toma-o para ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar será o meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Acautela-te, para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que o alertara, e ali salvou-se. Não uma, nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito perturbado, por esta coisa, e ele chamou os seus servos e disse-lhes: Não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: Nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: Eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército, e eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens e fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere este povo, rogo-te com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse-lhes: Esse não é o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. E sucedeu, quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam enxergar. E o Senhor abriu seus olhos, e eles viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu quando os viu: Meu pai, devo feri-los? E ele respondeu: Tu não os ferirás. Feririas tu aqueles aos quais tomaste cativo com a tua espada e com o teu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber, e se vão para o seu mestre. E ele preparou grande provisão para eles. E quando eles haviam comido e bebido, ele os despediu, e foram até o seu mestre. Assim, os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria.
E houve uma grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher dizendo: Socorro, meu senhor, ó rei. E ele disse: Se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? E o rei disse-lhe: O que te aflige? E ela respondeu: Essa mulher disse para mim: Dá o teu filho, para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim, nós cozinhamos o meu filho e o comemos. E eu disse a ela no dia seguinte: Dá o teu filho para que possamos comê-lo. E ela havia escondido o seu filho. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da mulher, que ele rasgou as suas vestes e passou por cima do muro, e o povo olhou, e eis que ele tinha pano de saco por dentro, sobre a sua carne. Então ele disse: Deus assim faça, e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver firme sobre ele neste dia. Eliseu, porém, estava assentado na sua casa, e os anciãos se assentavam com ele. E o rei enviou um homem adiante dele, mas antes que o mensageiro chegasse até ele, disse ele aos anciãos: Vede vós como este filho de um assassino mandou-me cortarem a cabeça? Vede quando o mensageiro vier, fechai a porta e contenham-no firmemente junto à porta. O som dos pés do seu mestre não está atrás dele? E enquanto ele ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele, e ele disse: Eis que este mal é do Senhor. O que mais eu deveria esperar do Senhor? Amém.